esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra desse terceiro domingo da Quaresma, de modo especial, como ouvimos a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, Deus dá os 10 mandamentos ao povo para garantir a esse povo, que somos nós, a felicidade e a vida. Os mandamentos são a lei de Deus. Não se trata, meus queridos irmãos, de uma simples lei. São os princípios que nos orientam para uma nova compreensão e prática de vida. Assim, chegaremos mais seguros e felizes aos céus, se observarmos fielmente estes sinais. Nós temos os sinais de trânsito, que são as placas, que faz com que nós possamos chegar ao nosso destino com segurança. Ela não nos tira a liberdade, pelo contrário, nos traz segurança. Então a palavra de Deus, os seus mandamentos também é para nos direcionar na nossa vida. Seguir a lei de Deus jamais deve ser um peso para qualquer ser humano, mas acima de tudo, uma grande satisfação. Já na segunda leitura, na primeira aos Coríntios, constata-se que a cruz é poder e sabedoria de Deus, porque é capaz de dar a salvação. Já no Santo Evangelho, João capítulo 2, Jesus, ao visitar o templo de Jerusalém, mostra sua consciência de como as atividades religiosas podem ser corrompidas pelos interesses econômicos e políticos de alguns grupos dominantes. Jesus nos fala
que devemos promover a vida e não as leis do mercado. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Então, meus queridos irmãos, o chicote zeloso de Jesus não pretende simplesmente destruir, mas é sinal de purificação. Não é símbolo de um desesperado que se contenta apenas em eliminar para denunciar, mas representa o seu compromisso de cuidar das coisas do Pai eterno, pois estas são as melhores para garantir a vida do povo de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, os mandamentos do mercado podem ser assim enumerados e confrontados com os mandamentos da lei de Deus. Então vamos lá, tem uma oportunidade para exercitarmos os mandamentos da lei de Deus, que nós precisamos tê-la gravado no nosso coração. Quem não tem precisa gravar, precisa saber decor. Decor quer dizer decoração. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o mandamento do mercado? Adorar o dinheiro, exaltar o dinheiro, valorizar o mundo capitalista. Segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. Qual é do mercado? Usa o nome de Deus para fazer guerras e até para aprovar leis injustas. Terceiro mandamento: guardar os domingos e dias santos. O mandamento da sociedade não precisa guardar o dia do Senhor, não valoriza o ser humano, vê o ser humano como objeto, escravo do mercado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. O mandamento do mercado, da sociedade, desmantela a família, separa a família, aprova o divórcio e tantas outras coisas com relação à família, ideologia de gênero. Tem muitas coisas aí que vêm para desmantelar a família. Quinto mandamento: não matar. O mercado diz que pode matar, tanto mata quanto manda matar. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Eles legalizam o adultério. Não furtar. Roubam legalmente. A corrupção está aí, e a gente vê que é legal. Roubam legalmente. Vamos observar muitas pessoas ricas de forma ilícita. Não é pelo suor do trabalho, sim de forma ilícita, porque tem no seu coração os mandamentos do mercado capitalista e não gravou os mandamentos de Deus. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. A sociedade prega um falso testemunho, as fake news estão por aí tomando conta, amedrontando e assustando as pessoas, e de modo particular nesse tempo de pandemia. O nono: não desejar a mulher do próximo. E o décimo: não cobiçar as coisas alheias. O mandamento do mercado é cobiçar tudo por meio da propaganda, que aí temos o consumismo, e por meio de todos os meios de comunicação. Então, quer dizer, expõe o ser humano como objeto. Então nós vemos aí essa cobiça que está em alta. Para vender um produto, precisa apresentar uma mulher sensual ou um homem sensual para vender algo.
e os olhos das pessoas crescem, acham que tudo isso é vida e que tudo isso é felicidade. Jesus nos diz que esse templo, mercado, deve ser destruído. A reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comerciavam dentro do templo de Jerusalém é um alerta para que não façamos das coisas de Deus cabide para dar suporte aos nossos interesses. Muitos aproveitam das coisas de Deus, faz cabide para dar suporte aos seus próprios interesses, ao mesmo tempo em que devemos respeitar a casa de Deus como lugar sagrado. Aqui é o lugar sagrado também de recolhimento e oração. Também precisamos fazer o nosso interior um templo sagrado onde Deus habita. Assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, nós também, com toda determinação, necessitamos expulsar do nosso coração tudo aquilo que possa fazer do nosso coração uma casa de comércio, onde flutuem os pensamentos maus, os interesseiros e as más intenções. Assim também, como Jesus, é necessário repetir constantemente: o zelo por tua casa me consumirá, demonstrando a Jesus que a nossa vida, que realmente estamos zelando pela sua morada no nosso interior, porque nós somos responsáveis pela nossa vida, e nós precisamos saber administrar muito bem esse templo que é a nossa vida. Este cuidado com o santuário interior, onde Deus habita, deve nos consumir no nosso dia a dia, desde as mais pequenas coisas até as grandes coisas, as grandes obras. Nós ouvimos que Jesus se irrita fortemente para pôr a salvo os direitos de Deus, a glória que só a Ele lhe convém, e o bem de todas as almas. Não estamos sozinhos, meus queridos, é Deus quem nos fortalece na nossa caminhada. Creia nisso. Ele nos conhece por dentro, Ele sabe de tudo. Jesus tinha um chicote zeloso para defender as causas do seu Pai. No nosso caso, quais são as nossas armas nessa luta de paz, de amor e de alegria e de solidariedade? Quais são essas armas? Estamos nesse tempo quaresmal, tempo penitencial. Oração, Eucaristia, confissão, as penitências, o rosário de Nossa Senhora. Tem muitas pessoas que trocam o rosário de Nossa Senhora por outros terços. É o rosário, é o terço de Nossa Senhora. A luta para eliminar os vícios e adquirir virtudes. Como você vai adquirir virtudes? Lendo as Sagradas Escrituras, vendo os filmes dos santos, tendo boas leituras, fazendo as escolhas corretas dos seus programas de televisão, das suas músicas. Somos inteligentes, devemos saber escolher muito bem, porque tudo o que você coloca na sua cabeça, você é responsável. O trabalho diário, bem feito, por amor a Deus e com desejo de servir a todos, de modo particular, aqueles que nós convivemos diariamente. Então, meus queridos, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, devem estar conectados com o que o Senhor nos ensina, no mais profundo do nosso ser, para que a nossa consciência não seja corrompida. Nesse tempo de pandemia, tem muitas pessoas gastando energia desnecessária e assim está abaixando a sua imunidade e sendo atacados pelo vírus. Muitas vezes os nossos governantes não entendem certas coisas por falta de grandes explicações ou de grandes reuniões
onde possa se pensar de uma forma geral, olhar para nós num todo, e esquece que, causando um pânico na população, ela está fragilizada e propensa a qualquer tipo de doença. Acordem, meus queridos irmãos, abracem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam fortes. Nós moramos no interior do estado, então precisa entrar nessa crise, nesse pânico. O nosso município só tem 3 casos que eu saiba até então. E aí coloca um medo na população, e vocês ficam fragilizados, gastando a sua energia, porque o pensamento está ali, o coração acelerado, e o que acontece? Tudo que você gasta, o seu corpo vai ficando enfraquecido, porque uma pessoa agitada não se alimenta bem. Toma cuidado, para que a sua consciência não seja corrompida. Tempo de quaresma é tempo de nós abraçarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não é para ficar olhando porcarias, dando valor às porcarias, é dar valor às coisas boas. Somos cristãos, então nós somos chamados a dar valor às coisas de Deus, às coisas boas. Então nós somos inteligentes o suficiente para fazer as nossas escolhas. Por isso somos templos vivos do Espírito Santo. Em nós habita o amor e não podemos desprezá-lo. O templo é o lugar onde Deus mora. Portanto, o divino mora em você, meu querido. Ele habita o seu corpo. Assim sendo, o seu corpo é sagrado. Creia. Quando temos consciência de que Deus habita dentro de nós, consequentemente nós zelamos pela sua casa, que é a igreja aqui onde você está, e que ela está em obras e precisa das suas doações. Essa casa, enquanto lugar físico que precisa ser conservado, onde ele se encontra e nos recebe com amor, através da Eucaristia e dos demais sacramentos, e como esta morada de Deus, nós vamos ver aí o seu infinito amor por cada um de nós. Agora a pergunta é: como está a morada de Deus dentro de si, meu querido irmão, minha querida irmã? É o momento para você pensar. Como está essa morada, que é teu coração, a tua vida? Deixe ser penetrado por Jesus. Deixe que Ele possa olhar para você, porque o Senhor, Ele sabe tudo, Ele nos escaneia, e diante do qual nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Então, meus queridos, que o olhar do Cristo penetre até o mais profundo das nossas trevas interiores, que o Cristo desça onde temos medo de descer, e olhe para o que tememos olhar, que o seu olhar ilumine tudo dentro de nós, que nos cura em tudo, que transforma tudo, porque é o olhar de Deus. Permita, meu querido irmão, ser tocado pelo Senhor, nesse dia de hoje, em que você veio aqui na sua casa, para ser agraciado e abençoado por Deus. Amém.